Uma reflexão sobre a natureza da traição. Motivações, consequências e implicações. Um dos nossos maiores erros que infelizmente se repete na nossa existência, a traição é uma prática comum, em geral partindo do princípio da nossa ainda atrasada evolução moral, sempre originada em sentimentos como orgulho, egoísmo e vaidade. Através deste texto trarei algumas causas e consequências deste ato no sentido prático material e suas consequências futuras na espiritualidade. Aqui está uma definição da palavra traição de acordo com o dicionário. No dicionário, traição é ato ou efeito de trair, violação de confiança, quebra de lealdade. Pode envolver engano, deslealdade ou violação de um compromisso ou fidelidade estabelecida, especialmente em relacionamentos pessoais, políticos ou profissionais. A traição muitas vezes implica em prejudicar alguém que confiou no traidor, seja emocionalmente, financeiramente ou de outra forma. Assim começaremos com a traição de Judas Iscariotes conforme o Evangelho de João 13, 21. Depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: em verdade, vos digo, um de vós irá me trair. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Bem ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. O discípulo, então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado passado no molho. Então, Jesus molhou um bocado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas. Jesus, então, lhe disse: o que tens a fazer, fazei logo. Mas nenhum dos presentes entendeu por que ele falou isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava dizendo: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Então, depois de receber o bocado, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não pode seguir-me agora, mais tarde me seguirás. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Jesus respondeu: darás tua vida por mim? Em verdade, te digo, não cantará o galo antes que me tenhas negado 3 vezes. Nesta fatídica cena do Evangelho temos o anúncio de nosso Mestre Jesus diante de seus discípulos falando que haveria uma traição praticada por um deles ali presentes na última ceia. Certamente Jesus, sendo um espírito glorioso e muito elevado, já sabia o desfecho de sua história e mesmo assim tentaria até o fim que isso não partisse de um de seus discípulos, no caso, Judas Iscariotes. É importante entender que a cena retratada mais popular da última ceia é representada em um quadro famoso no qual é pintado em uma mesa em que Jesus está no centro e os discípulos à sua direita e à sua esquerda. Cabe ressaltar que, para título de conhecimento, segundo as tradições da ceia na época, a prática não era essa mostrada no famoso quadro. Tudo indica que a última ceia se cumpriu conforme era a tradição. Na época de Jesus a mesa era baixa ou no chão, os ocupantes eram posicionados em forma de U, sentados ou apoiados no braço esquerdo, pegavam a comida com a mão direita. Os lugares eram ocupados de acordo com a hierarquia ou importância dos participantes, dispostos a partir de uma ponta sendo a figura mais importante de um lado, convidados importantes ao centro e na ponta opostos mais distantes. Isso fica claro quando Pedro acena para João que está próximo de Jesus e o faz perguntar a Jesus quem seria o traidor. No trecho, em seguida João reclina-se no peito de Jesus e o pergunta quem seria e Jesus responde: é aquele a quem eu der um bocado passado no molho. Então, Jesus molhou um bocado e deu a Judas. Sendo assim, Judas então estaria posicionado ao lado ou próximo de Simão Pedro, que estava no lado oposto de Jesus na mesa. Após esse episódio, Judas sai e concretiza a traição vendendo a informação em troca de moedas de prata.
Jesus sabia do desfecho de sua passagem pela terra, tentou até os últimos momentos que isso não partisse de Judas, mas permitiu o uso de seu livre-arbítrio. Esta traição representa bem o nosso nível como espíritos em evolução, nos coloca muito distantes do ideal de amor a Deus e amor ao próximo. Judas convivia com Jesus, teve contato direto com o ser mais iluminado que já pisou nesta terra e mesmo assim se corrompeu diante de suas fraquezas, de seu orgulho e de seu egoísmo. Acreditava ele que fazendo isso forçaria Jesus à assunção de seu reino, o cumprimento das profecias e implantação imediata do reino de Jesus. Não pensou nas consequências de seu ato e trouxe para si e para todos as consequências de sua escolha. Não conseguindo aceitar o peso desta consequência, Judas comete outro grande erro, comete suicídio para fugir de sua culpa. Esta traição é um exemplo de como somos capazes de romper os laços de mais alta confiança, algo tão precioso que tinha base no amor por escolha. Jesus escolheu amar Judas e Judas a si próprio, Judas escolheu traí-lo. Neste triste exemplo podemos entender como uma traição pode ter um final trágico e suas consequências fogem do nosso controle rompendo a eternidade. As traições sempre encontram uma proporção maior ou menor de acordo com o grau de confiança que elas rompem. Ser traidor é sempre ser culpado, é não respeitar um requisito essencial em qualquer relação. Vejamos alguns tipos de traição. Traição de amizade. Trair um amigo, uma pessoa que escolhemos para nosso convívio, que elegemos em nosso coração, aquele ser que consideramos nosso refúgio, que muitas vezes nos socorre em diversos tipos de problemas que enfrentamos, seja financeiro, emocional ou profissional. Um amigo fiel está sempre pronto para lhe prestar apoio. Essa relação começa a florescer baseada na sintonia, nesta afinidade que encontra reciprocidade e na total sensação de confiança. Quando traímos um amigo, nós quebramos aquilo que é mais valioso para ele. A quebra de confiança destrói a base dessa relação. Os motivos são sempre relativos a interesses, quase sempre diretamente ligados a ciúme ou inveja, tudo sempre voltados à nossa vida material. As amizades leais e sinceras são raras, devem sempre ser preservadas com muito zelo e isso é algo que só se consegue com muita dedicação, respeito e amor. Na visão espírita, os amigos fiéis são provavelmente histórias iniciadas em outras existências, ou são membros pertencentes ao seu próprio clã familiar que reencarnou em outra família por alguma necessidade, prova ou expiação. Muitas vezes o que sentimos por esta pessoa é tão forte que ela ocupa um lugar em nossas vidas como se fosse do mesmo sangue. Enfim, uma traição pode encerrar um ciclo forte de afinidades e iniciar um ciclo longo de expiação. A traição afetiva. Uma relação afetiva, seja qual for, com algumas exceções, é também uma relação por escolha. Com exceção dos casamentos arranjados, praticados principalmente nos antigos reinos medievais ou ainda em algumas culturas, em geral a relação afetiva parte de uma escolha. O parceiro ou parceira se relaciona em princípio baseado na atração física, compatibilidade e na afinidade com essa pessoa. Juntos escolhem compartilhar a vida e sua intimidade em relações que vão do namoro até o casamento. Essa relação tem a premissa de amor, cumplicidade, respeito e confiança. Quando uma das partes descumpre esse compromisso traindo a relação, quase sempre resulta em grave conflito. Importante ressaltar que aqui estamos falando de uma relação de fidelidade emocional. Sabemos que há casos de relacionamento aberto, onde os parceiros se permitem diversificar relacionamentos sem considerar isso um ato de traição. A traição afetiva é a ignição dos transtornos na relação. O traidor ou traidora, na prática, arrastam para dentro da sua relação o começo do fim, mesmo que isso leve tempo para sair das sombras. Enquanto traem, até que sejam descobertos, já estão há muito tempo mentindo, enganando ou ocultando fatos que são tão perversos quanto o ato em si. Uma mentira pode ter consequências tão desastrosas nas vidas dos envolvidos como um ato de traição e esta mentira é parte do processo. Para exemplificar rapidamente isso, um homem casado, pai de uma criança com problemas de saúde que mente para a esposa que não poderá chegar cedo, pois tem que trabalhar em turno extra, o que de fato é mentira. Na verdade, ele tem um encontro amoroso com sua amante. Diante de um motivo plausível, a esposa compreende e não o questiona. Fica sozinha com este filho enfermo que durante sua ausência tem uma crise. Demora para ser socorrida, levada até o hospital. O motivo é ter que providenciar transporte,
já que seu marido estava com o carro da família e ela não tinha outro recurso. Essa demora teve impacto direto na saúde de seu filho e ele sofre risco de vida. Durante sua aventura amorosa, para evitar que fosse descoberto, ele desliga o telefone e fica incomunicável. Se ele fosse fiel à sua relação, estivesse em sua casa, junto de sua família, respeitando essa relação, esse atendimento seria mais rápido e por consequência seu filho estaria melhor. Aqui conseguimos perceber o egoísmo deste pai, ao não se importar com sua família e somente atender seus instintos de luxúria, onde o resultado pode ser trágico. Aqui podemos perceber o quanto uma mentira para ocultar uma traição é a primeira ferramenta que sempre é utilizada pelo traidor, é sua arma principal e mata tanto quanto a traição. Toda essa trama esquece os sentimentos envolvidos na relação e coloca à frente seu interesse e satisfação própria. Mesmo que o desfecho seja favorável ao traidor, mesmo que ele nunca tenha sido pego traindo, ainda assim a traição ocorreu e suas consequências terão repercussão nesta ou em outra existência. A traição familiar. A traição familiar é sem dúvida uma das mais tristes que praticamos. Nossa família é para ser o nosso ambiente seguro, o local onde iniciamos nossa jornada de provas e expiações e ali formamos nosso caráter e nossa boa ou má índole durante nossa existência atual. A traição familiar é uma situação complexa que pode ter diversas causas e consequências, tanto para os indivíduos envolvidos quanto para a própria dinâmica familiar como um todo. Aqui estão algumas causas comuns e consequências da traição familiar. A falta de comunicação. Não se comunicar de maneira eficaz dentro da família pode levar a eventos mal-entendidos, discórdias que trazem ressentimentos e sentimentos de exclusão, potencialmente levando a pessoa que se sente assim a cometer traição. Conflitos não resolvidos. Os conflitos como questões financeiras, disputas de poder, competições internas, ciúme ou até problemas emocionais, podem criar tensões entre os membros que, se não forem tratadas, podem levar a atos de traição. Sentimentos de inveja, competição e rivalidade entre membros da família podem levar a comportamentos traiçoeiros, como fofocas, manipulação ou até mesmo traição direta. Desrespeito dos limites. Quando os limites entre os membros da família não estão claros ou quando são violados, podem ocorrer traições. Isso inclui violações de privacidade, falta de respeito pelos limites emocionais e também físicos. Transtornos mentais. Questões como transtornos de personalidade, doenças psicológicas e principalmente a dependência de substâncias químicas, contribuem diretamente para comportamentos traiçoeiros dentro da família. Isso ocorre frequentemente, pois o vício em drogas entorpecentes desconsidera totalmente qualquer laço emocional. Na busca frenética pela manutenção deste vício, a pessoa viciada comete qualquer ato, pode até matar por isso, e a traição é apenas um dos muitos comportamentos causados. As consequências. A destruição da confiança. Na traição, nós destruímos a sensação de confiança entre os membros da família, tornando difícil depois reconstruir relacionamentos e criar um ambiente de apoio mútuo. Em muitos casos, a traição familiar pode levar à ruptura de relacionamentos, resultando em distanciamento emocional, isolamento e até mesmo cortes completos de contato com o traidor. Para as vítimas de traição familiar, as consequências emocionais podem ser profundas e duradouras, incluindo sentimentos de dor, tristeza, raiva, culpa e desconfiança. A traição pode desencadear um ciclo de disfunção familiar, perpetuando padrões de comportamento negativos e prejudiciais que podem afetar várias gerações, colocando um estigma na família e na pessoa que passa a ser conhecida por não ser confiável. Os efeitos na autoestima do traidor podem ter consequências significativas na sua imagem, especialmente se houver arrependimento e sentimento de culpa de sua parte, que se não forem correspondidos podem se transformar em desejo de vingança. Em suma, a traição familiar pode ter um impacto profundo e duradouro em todos os envolvidos, afetando não apenas os relacionamentos individuais, mas também a coesão e o funcionamento em geral da família. As consequências da traição, como em tudo, não se aplicam somente nesta existência, acarretam uma carga negativa que precisará ser reparada. A resolução eficaz desses conflitos requer muito esforço, compreensão, compaixão e perdão. Uma busca por tratamento médico especializado e apoio espiritual, comunicação aberta entre os envolvidos e um compromisso mútuo com a reconstrução da confiança e do respeito, o que é muito difícil.
Existem muitos outros tipos de traição, em geral todos partem dos mesmos sentimentos, do orgulho e do egoísmo, nossas chagas que estão presentes em tudo que fizemos de errado. É isso que precisamos combater sem cessar. Todos nós em algum momento de nossas vidas já cometemos esse erro, somos humanos e ainda temos muito que melhorar moralmente, mas é necessário que isso comece imediatamente. Nosso passado já se foi, por ele só nos resta o arrependimento e a aceitação de que devemos buscar a reparação. Nosso futuro é nossa garantia de que teremos uma nova oportunidade, iremos novamente ser expostos a esses sentimentos e precisaremos escolher entre fazer e não fazer algo tão errado. Perdoar uma traição não significa que tudo está resolvido. Humanamente falando, uma vítima de traição normalmente deseja devolver a traição na mesma medida, repetindo assim o mesmo erro e considerando isso como forma de justiça. Quando somos convencidos a perdoar uma traição não significa que esta pessoa irá ocupar seu lugar novamente, isso até pode ocorrer, mas é muito difícil. Podemos perdoar e não manter mais essa relação que foi destruída pela traição. O perdão precisa ser sentido e não somente falado, portanto, para ter efeito, tanto quem pede, como quem concede deve estar sendo genuinamente sincero e libertando seu coração desta mágoa. Espero que este estudo possa contribuir para o entendimento de nossas atitudes e que possamos a partir de agora não cometer mais esse erro que é trair. Lembre-se, quem trai é sempre culpado. Saúde, luz e paz. Texto: Luciano Fernandes.